A história começa com Yuka oferecendo café a Shukun, que reflete sobre como ela conhece bem suas preferências, percebendo que ela sempre esteve atenta aos pequenos detalhes. Ele pensa sobre como Kizuma Yuka, sua melhor amiga há 10 anos, e mesmo agora, quase nada mudou entre eles. Eles se sentam juntos, jogando jogos como faziam quando eram mais jovens. Shu se apresenta como Koei Shuichi, o mesmo apelido dos últimos 10 anos. Ele fica um pouco surpreso por Yuka ainda gostar das mesmas coisas, como jogos de luta. Mesmo depois de todos esses anos, ele esperava que o interesse dela tivesse mudado com o tempo. Enquanto conversam, ela percebe que Yuka sempre foi diferente das outras garotas. Shu começa a sentir que algo entre eles pode estar mudando, embora ele afaste esse pensamento. Eles continuam jogando, enquanto Shu pensa sobre o quanto a amizade dele significa para ele, mas também pondera se vê-la como mais do que uma amiga mudaria tudo. Ele percebe que, apesar da proximidade, eles continuam sendo melhores amigos há tanto tempo, e essa consistência é algo que ele valoriza. A cena muda para a vida escolar de Shu, onde um colega se aproxima para falar sobre seus planos para o futuro. Shu é educado, mas desinteressado, deixando claro que não está interessado em se aprofundar com os outros. Ele reflete sobre como muitas pessoas se aproximam dele por causa da influência de sua família, e não por amizade genuína. Ele evita criar relacionamentos para não se complicar, preferindo se isolar, exceto pela conexão com Yuka, que é a única pessoa com quem ele se sente próximo. Shu recorda como ele e Yuka se tornaram amigos. Ele lembra da primeira vez que ela o abordou, quando ele estava sozinho, sem medo de fazer uma introdução ousada. Ao contrário de outros, ela não parecia interessada em sua posição social e queria ser sua amiga pelo que ele era. Essa conexão genuína se tornou a base de sua amizade duradoura, e ela lembra como trouxe alegria para sua vida. Agora, ele se encontra em uma situação em que seu avô o chama e o pressiona para um casamento arranjado, já que ele é o sucessor dos negócios da família. Ele não está interessado, mas concorda em conhecer a garota por obrigação. Alguns dias depois, o encontro acontece e ele se sente inesperadamente atrapalhado, algo novo para ele. A beleza da garota o surpreende, fazendo questionar se está se apaixonando à primeira vista. Ele percebe que esse é um sentimento estranho para ele, pois nunca foi afetado pela aparência de alguém. A situação toda parece estranha, pois ele sempre se concentrou em manter distância dos outros, especialmente em assuntos do coração. Agora, no entanto, esse encontro faz com que ele questione sua abordagem habitual em relação aos relacionamentos e se pergunte se algo mais profundo está acontecendo dentro dele. Shu olha para a garota à sua frente, maravilhado, reconhecendo-a imediatamente como Yuka. Ela sorri e admite que não esperava que ele descobrisse tão rápido, sentindo que seu plano surpresa não funcionou como queria. Shu, em choque, tenta entender a situação, se perguntando se seria rude perguntar diretamente o motivo de ele tê-la confundido com um menino. Ele gagueja, perguntando por que ela está ali, e Yuka explica casualmente que veio para o encontro de casamento, deixando a mente de Shu em turbilhão enquanto ele tenta compreender o que está acontecendo. O avô deles, observando-os, pergunta se eles já se conheceram antes, o que faz Yuka suspirar internamente, já sabendo que ele planejou tudo, mesmo fingindo não saber. Depois de algum tempo, os adultos saem e deixam os dois a sós para conversar. Shu se apresenta de maneira desajeitada, e Yuka ri, dizendo que já sabe quem ele é. Eles trocam formalidades e ela comenta sobre como ele cresceu, parecendo mais legal do que antes. Shu agradece, admitindo que mal a reconheceu no início. Por um momento, ele se preocupa que ela pense que ele está apenas sendo educado, mas o sorriso fácil dela o tranquiliza. Yuka então exibe um pouco o vestido, causando-lhe vergonha, e ele se desculpa. Ela o tranquiliza, explicando que, quando eram mais jovens, ela costumava se vestir como um menino, o que explica a confusão daquela época. Ela fala sobre sua fase rebelde e como não gostava muito de seu nome na época, mas que ela foi uma das poucas pessoas que realmente a entendia. Enquanto reflete sobre o passado, Shu percebe como ela parece muito mais feminina agora, o que o deixa um pouco confuso. De repente, Yuka se aproxima e sugere algo, pegando Shu de surpresa. Ela explica que ambas as famílias querem que eles se casem e que o encontro de casamento é parte disso. Para ela, casar com alguém que não conhece parece um grande risco.
Ele brinca perguntando se ela está tratando o casamento de maneira tão leve, mas Yuka explica que ficar pensando demais só tornaria as coisas mais difíceis. Na realidade, Shu considera que essa pode ser sua saída, pois Yuka é a única pessoa de seu passado que o faz se sentir relaxado. Ela nota sua expressão pensativa e o traz de volta à conversa, perguntando se ele terminou de pensar. Ele concorda e ela timidamente pergunta se ele quer se casar com ela. Antes que ela termine a frase, ele a interrompe, levantando-se dizendo que deveria ser ele a fazer o pedido. Ele pede que ela se case com ele, e ela aceita feliz. Eles saem juntos, discutindo seus planos para o futuro, ambos ansiosos pelo que está por vir. Enquanto Yuka está no carro, ela ri sozinha, percebendo que o pedido de casamento não saiu como planejado, mas acabou sendo até melhor. Ela cora, relembrando as palavras de Shu, especialmente quando ele disse por favor, case-se comigo. Ela sente uma onda de excitação e alívio, pensando que estava prestes a ser rejeitada, mas ficou muito feliz quando ele a pediu em vez disso. Sua mãe percebe o sorriso de Yuka e provoca, sugerindo que ela está tentando esconder sua empolgação. Yuka se embaraça e pede para sua mãe não contar a Shu sobre seus sentimentos, pois não quer que ele pense que ela está desesperada. Internamente, Yuka reflete sobre como seus sentimentos românticos por Shu cresceram ainda mais com o tempo, embora ela ainda ache que ele a vê apenas como amiga. Ela tenta manter a pose de legal diante dele, determinada a esconder o quão profundamente se sente. Sua mãe comenta como Yuka até armou tudo para que Shu a escolhesse, se perguntando como criou uma filha tão carente. Yuka e Shu estão no terraço, percebendo que sua jornada como casal casado está começando naquele dia. Yuka sente que tudo até agora foi uma caminhada descontraída, mas agora as coisas estão ficando sérias. O noivado e as apresentações familiares foram apenas um aquecimento, agora é hora de a verdadeira aventura do casamento começar. Shu menciona casualmente que chegou a hora de algo, e Yuka, nervosa, admite que está um pouco preocupada. Ela então pergunta brincando por que ele está se dirigindo a ela de forma tão formal, sugerindo que ele pare de usar os honoríficos. Shu concorda, e ela o elogia por isso. Quando eles entram, ela pergunta sobre o que ele estava falando mais cedo, e ele explica que a empresa de mudanças está quase chegando, e como ele deixou as formalidades de lado, ela também deveria fazer o mesmo. Yuka concorda timidamente, notando quanto gosta do novo apelido e brincando com ele por não a chamar de Y-chan quando eram crianças. Ela ri, lembrando como essa situação foi planejada anos atrás. Então, Yuka traz à tona o assunto do quarto, perguntando se eles deveriam dormir na mesma cama como quando eram crianças. Ela sugere que seria divertido ficar acordados até tarde conversando, mas Shu fica surpreso. Ele pensa consigo mesmo que ela provavelmente está brincando com ele, já que dividir uma cama é normal para casais casados, mas ainda assim é estranho para ele. Depois de sair de seus pensamentos, ele sugere que comecem com quartos separados por enquanto, deixando espaço para os convidados, e nervosamente adiciona que eles podem decidir mais tarde se querem dormir juntos. Yuka ri da sua timidez, enquanto Shu se pergunta se vai ser capaz de lidar com essa nova situação. Yuka sorri doce, dizendo que está ansiosa por isso, fazendo Shu pensar que há um brilho travesso em seu sorriso. Ela raramente usa tanto seus músculos faciais, e isso está fazendo seu sorriso parecer torto. Shu sugere que eles vejam os quartos e façam alguns ajustes antes que a empresa de mudanças chegue. Yuka concorda, pensando no que pode acontecer quando Shu finalmente concordar em dormir na mesma cama. Ela ri da ideia, o que surpreende Shu quando ele pergunta se ela disse algo. Ela nega rapidamente. Shu então percebe que o rosto dela está um pouco vermelho e pergunta se ela está se sentindo bem. Yuka ri e diz que está apenas animada com a nova casa. Após desembalar e comer, Shu agradece pela refeição e menciona que ainda precisam comprar móveis e eletrodomésticos. Yuka concorda e sugere que vão fazer compras no dia seguinte. Os dois ficam ali, em silêncio, tomando chá e trocando olhares que carregam uma certa sensação de desconforto. Yuka se sente um pouco estranha sentada com Shu, pensando sobre como esses momentos de pausa eram raros nas conversas deles antes. Ela está empolgada por estarem morando juntos, mas agora que 10 anos se passaram, as coisas não são mais como antes. Rompendo o silêncio,
ela pergunta a Shu o que ele costuma fazer em seus dias de folga. Ele responde que, na maioria das vezes, lê. Yuka não consegue evitar de comparar com o passado, quando ele estava sempre brincando fora de casa e se sujando. Ela lembra como costumava arrastá-lo para pequenas aventuras. Ambos relembram as coisas divertidas que faziam, e Shu agradece a Yuka por lhe mostrar novas experiências, admitindo que sempre foi mais divertido com ela por perto. Yuka cora levemente, mas esconde o rubor, agradecendo a ele por tornar sua infância mais divertida. Eles riem de como eram imprudentes, andando de bicicleta longe de casa e não dizendo a ninguém quando voltariam. A conversa flui facilmente enquanto relembram velhas memórias, como a vez em que Shu comeu uma laranja e Yuka a confundiu com uma pedra bonita sobre a qual haviam conversado antes. Eventualmente, percebem que já está tarde e decidem encerrar a noite. Yuka se oferece para lavar a louça enquanto Shu prepara o banho. Shu reflete sobre como voltaram a um ritmo confortável, mas ainda há uma coisa a decidir. Yuka, timidamente, pergunta se ele quer tomar banho juntos, mas ele fica embaraçado e recusa rapidamente, dizendo que vai entrar primeiro. Ela parece ligeiramente desapontada, mas disfarça. Enquanto Shu enche a banheira, não consegue deixar de pensar em como as provocações e a aparência de Yuka o estão afetando mais do que ele esperava. Enquanto isso, Yuka está lavando a louça, sonhando acordada com um banho compartilhado com Shu, apenas para rapidamente afastar o pensamento. Depois do banho, Yuka, agora de pijama, chama Shu, que está no sofá. Ela diz que ele está sendo muito cuidadoso, observando como ele sempre adorou tomar banhos longos, mas agora sai rápido para não fazer com que ela espere. Ele admite que sempre foi assim, mas Yuka já sabia disso, tendo confirmado com a família dele. Ela fica surpresa por ele ter ido tão longe a ponto de falar com a família dele, percebendo, mais uma vez, como ela age rápido demais. Ela também menciona como ele reabasteceu a banheira com água nova, algo que ela não se importava quando eram crianças. Ela, suavemente, diz que, embora aprecie a preocupação dele, gostaria que eles fossem mais relaxados e tranquilos, como quando eram melhores amigos. Ela não quer evitar preocupações excessivas. Shu concorda, percebendo que o que um considera excessivo pode ser diferente para o outro, e que eles podem sempre conversar sobre isso. Eles decidem deixar a água do banho como está e se revezar dali em diante. Quando Yuka se dirige para o quarto, ela de repente se vira e timidamente pergunta por um beijo de boa noite. Shu ri, enquanto ela pensa em como ele não perdeu a compostura depois de brincar com a situação. Ela entra no quarto e se joga no chão, sentindo uma mistura de emoções. Enquanto isso, Shu fica pensando em como quase perdeu a calma. Eles estão praticamente de volta ao que eram antes, mas coisas como beijo ou tomar banho juntos ainda se sentem diferentes agora. No quarto, Yuka reflete nervosamente sobre como seu coração disparou durante a conversa e se lembra de que aceitou esse casamento esperando que Shu agisse como seu melhor amigo, sem trair essa confiança. No dia seguinte, eles saem para comprar eletrodomésticos. Yuka, empolgada, aponta para um purificador de ar de alta tecnologia em forma de Daruma, explicando todas as suas funcionalidades. Shu está um pouco perdido, sem entender por que ele é tão avançado, mas Yuka já está completamente convencida de que deve comprá-lo. Enquanto fazem compras, Shu percebe como as pessoas estão olhando para eles, especialmente para Yuka, que parece já estar acostumada com a atenção. Ele se sente um pouco desconfortável, torcendo para que as pessoas não se perguntem o que alguém como ela está fazendo com ele, mas Yuka o tira de seus pensamentos ao mencionar seus planos de cozinhar para ele mais tarde. Shu concorda em ir ao supermercado mais tarde. No jantar, Shu se surpreende com a quantidade de pratos e pergunta se Yuka os pediu. Ela ri orgulhosamente e diz que tudo foi feito em casa. Ele fica impressionado com o sabor de tudo e Yuka brinca que valeu 10 anos de esforço. Ela rapidamente admite que era uma piada, mas Shu, ainda chocado, assume que ela deve ter feito aulas de culinária para ser tão boa. Ela revela que pediu à mãe dele as receitas da família. Ele fica surpreso, mas Yuka simplesmente sorri e oferece mais comida. Enquanto comem, ela não consegue deixar de pensar em como melhorou na cozinha e como tudo ficou exatamente do jeito que ele gosta. Yuka admite que pensou nele enquanto cozinhava, por isso naturalmente saiu assim. Ao mesmo tempo,
ela pensa consigo mesma que, se a comida pode atraí-lo, é um bom começo. Após alguns dias morando juntos, eles se acostumaram com a rotina e com a maneira de se cumprimentar, mas ver Yuka de pijama ainda faz o coração de Shu bater mais rápido. Pela manhã, quando se cumprimentam, Yuka vai para a cozinha e pergunta sobre o café da manhã, enquanto Shu fica na mesa. Ele muda de assunto para a situação escolar deles, lembrando que precisam manter o relacionamento em segredo na escola. Yuka, entendendo a seriedade dos antecedentes familiares deles, concorda e se prepara para ir para a sala dos professores primeiro para sua introdução. Yuka então traz à tona a dificuldade de Shu em aceitar que as pessoas se preocupem com sua vida escolar. Ele admite que as coisas pioraram desde a última vez que conversaram, fazendo dele um verdadeiro solitário. Yuka, sempre otimista, tenta se aproximar e ser amiga dele na escola. Na escola, Yuka é cercada por perguntas curiosas de colegas, e ela observa, notando o interesse genuíno de alguns e a intenção oculta de outros. Quando Yuka se senta em frente a Shu, ela se apresenta e ele fica pensando em como responder ao desejo dela de serem amigos, lembrando da conversa anterior sobre manter as aparências na escola. Ele, nervoso, concorda, e a sala se enche de murmúrios sobre Shu se abrindo para alguém, com alguns se perguntando se ele é fraco para garotas bonitas ou se a conexão Kizuma é forte demais para ser ignorada. Ao final do dia, Yuka está satisfeita com o que aconteceu, mas Shu sabe que o verdadeiro desafio está por vir, navegar na escola como amigos enquanto mantém o relacionamento em segredo. Naquela noite, eles refletem sobre o dia. Yuka ri de como estava preocupada com algo tão simples como ser amiga dele, lembrando que se trata apenas de conversas informais, mudar de classe juntos e almoçar, mas, no fundo, Yuka tem um motivo mais pessoal para querer estar perto de Shu na escola. Ela não aguenta ver ele isolado pelo resto do tempo no ensino médio. Enquanto se prepara para o banho, Yuka percebe que ainda não falou com ele sobre algo importante, mas decide deixar isso para outro momento. Alguns dias depois, Shu percebe que os amigos de Yuka estão mais à vontade com ela, e ele começa a pegar um caminho diferente para matar o tempo. No entanto, ele começa a perceber algo estranho em um de seus colegas, Teuchi Ida. Todos os dias, Ida deixa seu assento após verificar que Yuka já se foi, o que faz Shu ficar desconfiado o suficiente para segui-lo. Quando Shu confronta Ida, o clima muda. Ida tenta desviar da preocupação de Shu com uma atitude indiferente, mas Shu permanece firme, sentindo que há algo mais por trás disso. A conversa se intensifica e fica claro que Ida sabe mais do que deixa transparecer, até mencionando que está testando que tipo de pessoa é o parceiro de Yuka. Shu, alarmado, o empurra contra a parede exigindo respostas. Ida, de maneira despreocupada, revela que antes de se transferir, sua irmã mais velha foi a guarda-costas de Yuka e agora ele foi escolhido para vigiá-la. A atitude relaxada de Ida deixa Shu desconfortável, começando a perceber as complexidades da situação, mesmo enquanto Ida fala sobre justiça e proteger Yuka. Shu se pergunta qual é, de fato, o papel dele nessa história. À noite, Shu reflete sobre as palavras de Ida sobre ele virar guarda-costas e se sente um pouco sufocado pela intensa proximidade de Ida. Ele menciona casualmente isso para Yuka, que solta uma gargalhada, achando toda a situação com Ida muito engraçada. Yuka admite que as interações estranhas dele são engraçadas demais, tornando difícil não rir. Shu, por sua vez, admite que confundiu Ida, achando que ele estava apenas perseguindo Yuka, e até brigou com ele. Sem razão. Yuka, sempre compreensiva, agradece a Shu por protegê-la, dizendo que deveria ter se comunicado melhor com Ida, mas acabou esquecendo. Ela despista o assunto, observando que, no final, eles conseguiram compartilhar informações, então está tudo bem, e que ele deve tratar Ida como um amigo normal de agora em diante, embora ainda não esteja totalmente